Obrigado. A verdadeira vida está em Cristo. Alguém pode repetir isso, por favor? A verdadeira vida está em Cristo. Esse aqui é o meu mesmo? É, né? Efésios, capítulo 2, versículos 4 e 5. Continue nesse espírito de adoração e reverência, porque a presença de Deus é que nos alimenta, amém? Eu quero falar hoje de vida espiritual, porque é uma das coisas que Jesus nos deu, ou que o Pai nos deu em Cristo, fechando a tríade dos benefícios da cruz. Nós temos vida espiritual, cura física e prosperidade material. Então o reino de Deus em Cristo Jesus vai colocar fim à morte espiritual do homem, vai colocar fim a doenças e vai colocar fim à miséria. E eu quero falar hoje só da vida espiritual, porque eu achei por bem falar isso. A cada geração tem seu desafio, e eu vejo que os desafios dessa geração está muito, vamos dizer assim, ligado à vida espiritual. As pessoas criticam muito, geração de Enzo, de Nutella. Até posso concordar, irmãos, mas sempre vai haver exceção. Sempre vai haver alguém diferente numa geração problemática, né? E, claro, eles não são vou dizer assim, não são a causa, né? São a consequência. As gerações passadas eram menos controladas. O que a televisão não deu conta de fazer, o que a mídia não deu conta de fazer, a internet veio dando conta de fazer, controlando esta geração. E por eu pregar para você, para que você não seja mais um robô neste mundo, guiado pelo sistema de Satanás, mas que você seja vivo em Cristo Jesus, porque esta é a vontade de Deus. Quando eu falo que a verdadeira vida está em Cristo, é que eu quero diferenciar, irmãos, respirar, andar, comer, trabalhar do que é realmente viver. É isso que eu quero deixar bem claro para nós esta noite, com a ajuda do Espírito Santo. E eu quero começar lendo este versículo, Efésios. Eu vou usar a versão NVI hoje. Tira a RA aí. Vamos para a NVI. Eu fico mais à vontade de falar sobre esse assunto com a NVI. Quantos encontraram ou estão de posse aí do telão? Digam graças a Deus. Vamos lá. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, versículos 4 e 5, deu-nos vida com Cristo, quando ainda éramos mortos em transgressões. Deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões.
Oramos pela palavra? Não, né? Então feche os seus olhos, amém? Curve a sua cabeça em reverência à palavra santa de Deus. Vamos pedir para que o Senhor fale conosco, porque eu não posso alimentar a alma de alguém nesta noite, mas o Espírito de Deus que está em mim pode fazer isso, e nós dependemos dele. Senhor Deus, nós oramos. Pai, em o nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador, te pedimos mais uma vez, fala conosco, usa o vaso de barro, porque a excelência do poder é sua, e enquanto a tua palavra é pregada, haja crescimento, transformação, libertação, cura, e tudo aquilo que acompanha o bom, verdadeiro, simples e genuíno Evangelho de Jesus Cristo. E peço que aqueles que são batizados com o Espírito Santo falem em línguas estranhas, não deixem de se renovar no Espírito, e aqueles que não são, que possam glorificar a Deus nesse momento. E antes de se assentar, aplauda o Senhor Jesus, porque nós te glorificamos, ó Deus, e obrigado por tudo. Amém. Vai. Cantro da Suvi Estefa. Glória a Deus. Eu quero ler também aqui Efésios 2, versículo 1. Mas o que eu quero falar aqui de uma forma resumida. O homem morreu espiritualmente pelo pecado. Esse é o primeiro ponto. Segundo, em Cristo recebemos a verdadeira vida espiritual. E é exclusivamente em Cristo. E o terceiro ponto, permanecemos vivos espiritualmente, permanecendo em Cristo. Amém? Efésios 2, verso 1, vai dizer assim: vocês, mesma versão, estavam mortos. Quando começa a palavra, o diabo lança a seta nas crianças mesmo. Isso aí a gente que busca o mundo espiritual já conhece, né? Isso, já tem alguém para auxiliar. Não perca o foco da palavra não, porque o diabo já está com raiva do que eu vou falar aqui. Amém? Então já fiquem em espírito, e os que são cooperadores aí, quem está de pé, vocês intercedam pelo culto. Amém? Para que a palavra chegue aos corações e Deus produza e cumpra a sua obra, que é o que Ele vai fazer hoje. Ele vai cumprir o propósito dEle através das nossas vidas desse lugar. Amém? Efésios 2:1, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Qual o primeiro ponto? O homem morreu espiritualmente, por causa do pecado, o pecado de Adão, lá no Éden. Isto é uma verdade citada na Bíblia. Esse texto vai mostrar que a morte espiritual, que foi o que ocorreu, é ou foi a separação do homem de Deus. Quantos aqui estão entendendo o que eu estou falando? Então, quando a Bíblia fala de morte espiritual, ela está falando o homem se separou de Deus por causa do pecado de Adão. A pessoa, o indivíduo, ela pode estar fisicamente viva nesse firmamento, nesse plano, mas espiritualmente morta. A Bíblia diz que o homem sem Deus é uma lâmpada apagada. Então, biblicamente, irmão, estar vivo não é dizer, eu acordei, eu estou respirando, eu estou me arrumando para o trabalho, acabei de tomar meu café, vou fazer uma atividade física, vou visitar um irmão, estou falando, estou me movendo, eu estou vivo. Não, isto não é vida. Biblicamente, o homem morreu, foi separado de Deus. E o que é isto? Se Cristo não estiver em nós, isto só é o que? O adiamento da morte física. O homem morre primeiro espiritualmente, e Moisés fala que quando alguém chega aos 70 lá no Salmo, já é enfado. E quando a pessoa fisicamente ela desce à sepultura, ela só está agora entregando o seu corpo à morte física. Então, o que nós entendemos quando falamos de vida?
o homem morreu. O homem morreu e ele tem um prazo no seu corpo para decidir mudar isso. Aleluia. Os anjos não, os anjos pecaram num corpo espiritual, por isso eles não têm perdão, pecaram no corpo eterno, mas Deus é misericordioso. Nós lemos aqui, na infinita misericórdia de Deus, com grande amor que nos amou, Ele permitiu que o homem morresse num corpo físico. Pergunta por quê? Para dar tempo dele se arrepender e fazer a escolha certa, escolher vida e vida com abundância em Cristo Jesus. Aleluia. Eu gosto de falar de Jesus, irmão. Falar de Jesus é falar de vida, de graça, de força. E dentro desse contexto, Gênesis 2:17, a Bíblia vai nos falar da advertência divina. Deus advertiu Adão que no dia que ele comesse desse fruto, certamente ele morreria. E Adão percebeu isso. Não foi, eu comi o fruto, estou aqui. Não, ele sabe. Ele sabe muito bem o que Deus falou para ele. As coisas mudaram depois daquele acontecimento do Éden. Então, repetindo, a pessoa pode sim estar viva no seu corpo físico, mas exercente morta. Por isso você não pode criticar o pregador, o profeta, o ministro da palavra, do louvor, que prega através do louvor, quando ele fala sobre morte espiritual, para você sair de morte espiritual, aí você fala, mas eu sou crente. Nós vamos para a Bíblia, eu vou falar disso mais à frente, não vou me antecipar, mas você vai entender o que Deus quer de nós. Adão, ele não morreu, igreja. Adão, eu falo toda a descendência, Adão e Eva ali, naquele momento, ele não morreu fisicamente no mesmo dia, mas o seu espírito morreu imediatamente, porque Deus é espírito. João 4, Deus é espírito, e a única forma de Deus se comunicar com o homem, eu já ensinei isso, é através do espírito, não através das suas emoções. Você não chantageia Deus. Você pode chorar, espernear, se dar de vítima, isso não muda Deus. Quando você sair do nível almático e acalmar e entrar no nível do espírito, aí você vai ouvir Deus. Você já percebeu que o momento da palavra é um momento de quietude? Porque a palavra é algo espiritual, e para se entender algo espiritual tem que ter concentração. Você já viu Jesus, os profetas da Bíblia, terem comunicação com Deus, no meio da sociedade, com todo mundo, festejando? Ou se vocês não viam eles se separando para um lugar de quietude, para alimentar o Espírito? Por que João Batista, em vez de ir para a cidade, foi para o deserto? Porque ele se isolou das vozes dos homens, daquilo que ele via. Para quê? A Bíblia diz que ele se isolou para crescer e se enrubestecer no Espírito. Porque a necessidade da humanidade é espiritual. Irmão, não coloque a sua esperança em partido político. Não fique brigando por causa de esquerda, de direita. Tudo é um sistema só, onde Deus governa o governo dos homens. E nunca sai do controle. Deus dá para a nação o líder que ela merece. Antes do brasileiro querer um líder altruísta, verdadeiro, justo, o brasileiro tem que deixar de ser injusto. A gente tem uma cultura, a gente é muito injusto e acha isso normal. Isso é reflexo de morte espiritual. O que nós vivemos não é partido tal que vai mudar, não é fulano de tal que vai mudar. O que nós vivemos de ruim por causa do pecado, da morte espiritual, o que vai mudar é a vida de Cristo entrar em cada ser humano através da pregação do Evangelho e a fé em Jesus Cristo. O problema é o pecado, é a separação, é a morte espiritual.
Adão, mesmo fisicamente vivo, foi separado de Deus. A conexão do Espírito foi rompida, quebrada. E toda a sua descendência nasceu debaixo dessa sentença. O apóstolo Paulo vai dizer isso bem claro em uma das suas cartas, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Só com a posição de uma pessoa que vai para o culto ouvir a palavra, sabe qual deveria ser a nossa posição? Humildade. Porque quem carece é a gente. Quem precisa é a gente. Existem milhares e milhares de pessoas nesse exato momento, só vendo, respirando, mas interiormente estão mortas. Existem pessoas que podem estar até sentadas aqui conosco, ouvindo esta palavra, e estão mortas. Separadas da vida que há em Deus. E a realidade é que, acabando a vida física no corpo, essas pessoas, se não houver uma mudança, irão para a morte eterna. Por quê? Porque a morte eterna só é a extensão da morte que já está presente dentro desta pessoa pela separação de Deus. Isso aqui é muito forte. Isto é muito forte. O homem, o resumo desta parte 1, é que o homem precisa de resolver a sua eternidade. Aqui e agora. Agora e aqui, aqui e agora. Então, nós entendemos hoje que o homem morreu espiritualmente por causa do pecado. Digo, o homem morreu espiritualmente por causa do pecado. Diga glória a Deus quem entendeu o que nós estamos pregando. Vida física não diz nada. Vida física não quer dizer nada. Segundo ponto, que é a graça da boa nova, da boa notícia. Evangelô no grego é boa notícia. A gente pode até falar de coisa ruim, mas um evangelista nunca termina uma palavra falando de coisas ruins. Porque evangelho não é má notícia, evangelho é boa notícia. Podemos até falar dos aspectos negativos, podemos até falar de situações negativas, mas elas nunca podem sobressair a natureza da boa notícia e da vida positiva que temos em Deus. Segundo ponto, e é para dar glória, Deus nos deu vida espiritual em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Eu dou glória a Deus, irmãos. Jesus é tremendo, Jesus é muito massa, Jesus é maravilhoso demais, mas Jesus é mais que suficiente, Jesus é o cara, Jesus é tudo. Diante dessa situação miserável, eu ouço pelo Evangelho que Deus nos deu essa vida de volta em Cristo Jesus, irmãos. Olha, irmão, altar é lugar de falar da exclusividade de Cristo. Ninguém é obrigado a crer, mas a gente é obrigado a falar. Sabe, me dá uma dor no coração quando eu vejo pessoas ocupando o púlpito para falar de outras coisas, irmãos. Para falar de religião, para falar de técnicas coach. Gente, para falar que Jesus é uma das formas de se ser salvo, isso é uma vergonha. A maior dor de Paulo foi trazerem, judaizar a igreja de novo. Trazer aquele monte de coisa que foi encerrado, abolido na cruz. Era o espinho de Paulo, era esse.
os religiosos judeus. Ele pregava a exclusividade de Cristo. Você só é, você só pode, você só tem em Cristo. Aí vinha outro e falava, não, Cristo, mas isso também. Cristo, mas esse ritual também. Não, irmão. O mérito da nossa salvação é obra da cruz, não é nossa. Porque senão você vai querer fazer um monte de coisa para se achar merecedor da salvação e achar que é melhor que os outros. Por causa de um dom, de um chamado especial que Deus te deu. E quanto mais é dado, mais é cobrado. Tudo que nós fazemos de bom no Evangelho é pela graça do Espírito em nós, não é a gente. É em Cristo. E essa vida espiritual é em Cristo. Porque Efésios 2, nós lemos aqui, já foi passado, diz que todavia Deus é rico em misericórdia, e nessa misericórdia com que Ele nos amou, Ele nos deu essa vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Eu estava morto no pecado, e o Pai em Cristo já resolveu o meu problema antes de eu saber. As pessoas só vão para o inferno, irmãos, porque elas não ouviram ou não creram que Jesus Cristo já resolveu o problema da eternidade do homem. O ser humano não precisa de ir para o inferno. Isso já foi resolvido. É muito simples. Ele só tem que se arrepender e crer. Se arrepender e crer. Se arrepender e crer. Eu vou ficar aqui até. Se arrepender e crer em Jesus. Outro texto que é excelente, João 5:24. Esses dias atrás eu meditei muito nesta passagem, Deus me fortaleceu muito na minha fé. Porque o mundo, irmãos, as pessoas, elas muitas vezes contribuem para tirar nossa fé do que aumentar. E se a gente não souber discernir o que é a voz de Deus e o que é a voz do homem ou até do diabo, sabe, a nossa fé vai ficando minada. Porque quem coloca dúvida a respeito das coisas de Deus na nossa mente é o diabo. A Bíblia é bem clara no que foi feito: batismo com o Espírito Santo, salvação em Cristo, dom espiritual, cura divina, não tem em si. Foi dado. É fato. E quando a gente está com dúvida do que nós somos e temos em Cristo, pode saber que tem o dedo do diabo aí. E você tem que se posicionar rápido para que você guarde a sua fé. João 5:24 diz assim: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ponto. Não tem porém, não tem si. É básico, é simples. Foi Jesus que falou: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E ele passou da morte para a vida. Então, nós que cremos em Jesus, irmãos, se o diabo falar, você vai para o inferno, você tem que falar na cara dele: eu já criei em Jesus e passei da morte para a vida, jamais serei condenado enquanto eu estiver em Cristo. É a palavra que nos garante que em Cristo temos a vida de novo. Esses textos que eu falei aqui mostram que essa nova vida espiritual é recebida, escuta aqui, exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. Exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. Agora que é o terceiro ponto, porque não é só isso, que Deus faz a parte dele e fez. Em Cristo, meus pecados passados, os presentes e os futuros já estão perdoados. Mas a pergunta é: e a minha parte? E a minha parte como salvo, como filho de Deus, como crente? E aí? Ou você acha que Deus tem que fazer tudo?
E graça é ficar de braço cruzado, Deus fez tudo. Não trouxe nada para a mesa. Não trouxe nada para a mesa, só tem um glória e aleluia. É? Isso é graça? Não, isso aí você que está de graça. É, irmão, porque algumas pessoas ficam pregando legalismo, porque às vezes as pessoas também abusam da graça, irmão. Dá a entender que graça é ser preguiçoso, confortável, esperando tudo de Deus e dos outros. Não. Deus fez a parte dele. Enviou o filho, resolveu o problema, não pode ser mudado. Agora a minha parte. Pergunta: qual é a minha parte? Permanecer vivo espiritualmente. E eu vou falar, pode doer, mas não é nada pessoal. Se você está na parte de baixo da escada da vida espiritual, se você um dia foi cheio do Espírito Santo, hoje é mais frio do que um leão marinho lá no Polo Sul, a culpa não é de Deus. Como eu ouvi um avivalista do Congresso de Missões esse ano, Deus manda o fogo, mas quem mantém o fogo aceso somos nós. Se a gente aceitar o que o mundo está oferecendo, culturalmente, midiaticamente, ativismos, pautas políticas, não haverá crente amanhã. Não haverá vida espiritual amanhã. Porque todo o ser desse ocidente tem que saber que estamos vivendo um tempo em que o mundo está sendo descristianizado. Para quê? Para que venha o reino do anticristo. Para que não haja geração de crente, porque Paulo falou o artigo definido, o elemento que resiste ainda está aqui. E ele fala do Espírito Santo dentro da igreja. Da vida de Deus dentro da igreja. No dia que a igreja não alimentar essa vida, ou que a verdadeira igreja subir, porque essas novas igrejas aí, essas novas religiões, é tudo anticristo. Porque evangelho, ele te aceita como você está, mas não te permite ficar como está. Essas coisas aí doidas que estão inventando, nunca foi evangelho, nunca foi igreja. Porque a igreja continua santa, imaculada, coluna e baluarte da verdade, remida em Cristo, separada do mundo em Deus. Igreja que se diz igreja e tem comunhão com o pecado, não é igreja, porque o Espírito combate, ele rejeita, ele vomita o pecado. O reino de Deus vomita o pecado. Você vai ver que a igreja tem muita gente bem intencionada, mas são poucos que ficam no reino. Eu falo trabalhando, frente de obra. Por quê? Porque tem coisas que não é do reino, irmão. Tem coisas que para você entrar no reino você tem que largar. Os avarentos. Enquanto você for avarento, injusto e achar que está certo, sabe, ficar infeliz em ver uma pessoa crescer, prosperar, ter o salário do seu trabalho, você nunca vai entrar no reino. Não vai porque não herda. Quando você amar o vício, a idolatria, amar as coisas dessa terra mais do que Deus, você não vai entrar no reino. Deus não vai te levantar como um embaixador do reino. Por quê? Porque não herda. Não estou falando de salvação, estou falando de reino agora. As pessoas confundem os versículos que Jesus fala de salvação e fala de reino. Quando ele fala força, é o reino na terra. Pregar o evangelho, pagar a conta, tem que ofertar, tem que jejuar, tem que resistir o mal, tem que perdoar o irmão. São coisas que você exige força. Tem que enfrentar gente, tem que enfrentar leões, feras, inimigos, como Paulo falou. Isso é coisa que exige força, é reino. E o terceiro ponto é esse: permanecermos vivos, irmãos. Se você não quiser permanecer vivo você não vai ficar. Pode vir até para a igreja, mas é muito natural a pessoa estar na igreja cheia de
Não gosto nem de falar, mas tem que falar. Cheia de bicho. É muito comum ver pessoas congregarem, mas cheias de si, cheias de orgulho, cheias de inveja. Paulo fala, Pedro vai falar lá dessas coisas: malícia, inveja, fingimento, engano, que é a hipocrisia, e a maledicência, que é a reclamação, murmuração e o hábito de falar mal dos outros. E Pedro vai dizer, deixando. Vida espiritual é quando você deixa essas coisas e busca o leite racional da palavra, não falsificado, e por ele você vai crescendo. O Espírito Santo chama hoje, eu não vou me delongar aqui, mas ele chama hoje a igreja a assumir a responsabilidade de permanecer vivo. Aí tu não reclama quando o profeta fala, tu está morta e fedendo, rapaz. É pura verdade, irmão. Dá glória que está falando, porque às vezes você não tem espelho em casa, porque o diabo quer te manter ocupado vendo os erros dos outros, para que você não ache o seu. Porque Jesus falou isso. Que antes da gente tirar o cisco do olho dos outros, tem uma trave, um tronco, uma tora no nosso. Então não tem negócio, essa palavra é para fulano, não, essa palavra é para você mesmo. Porque senão você não estaria aqui para ouvir. Sabe? A pessoa vai morrendo espiritualmente, fica cheia de si, contaminada. Aí fica fazendo orações sem entendimento, de gente carnal. Aí fica falando, Deus faz isso, toca ali na vida de ciclano, que ele me irrita, eu não gosto dele. Deixa eu falar uma coisa, Deus não vai mudar quem te irrita. Está perdendo o seu tempo orando para Deus pegar, transformar quem te irrita. Deus quer transformar você. Você que é o problema, você que está morto espiritual e não sabe. Deus está me usando para alguém aqui, para dizer, o problema não está fora, está dentro. A gente teve uma situação em família aqui, de um problema em família nossa, e eu falei para minha esposa, não adianta vitimismo, tratar como criança. Deus não quer mudar a pessoa, quer mudar ele. Ele tem que entender que o problema está nele, não é? Porque a pessoa quando está doente espiritual, todo mundo é o problema, irmãos. Olha Saul. Saul estava com depressão. Na área da psicologia, a gente estudando a história de Saul, nós vemos uma pessoa em depressão profunda, que tudo que acontece, ele tem uma ótica de que é contra ele. Ele não percebe mais que Deus está no controle, governando todas as coisas. Mas entende que tudo está conspirando contra ele. Quem anda desconfiado, anda com o diabo, viu? Você que fica aí, me falaram que estão falando de mim, não sei o quê, vocês estão falando de mim? Pode ver ninguém rindo, o que foi? Foi eu, né? Está falando de mim, né? O morto espiritual vai voltar a viver. Vai voltar para Cristo, que é o seu lugar. Sabe por que você está assim? Porque tirou os olhos de Cristo. E toda vez que um filho tira os olhos de Cristo, Deus vai disciplinar sim. Deus vai disciplinar sim. Para você aprender a parar de olhar para o homem e olhar para o autor e consumador da sua fé. Aleluia. Xarabacaiaramá. Irmão, desculpia de gente safada. Aquela igreja ali é o pastor em pecado, a igreja é só o sangue, por isso que eu não vou para a igreja. Toma vergonha, rapaz. Vá se humilhar e dizer, morri, perdi a fé, não guardei a coroa, a esperança, tropecei, porque pode ser que tenha chance. Irmão, olha, eu não ouço nada que vem falar dos outros para mim.
Porque a coisa que vai acontecer, eu vou chamar a pessoa que você está falando, botar frente a frente. E vou falar, agora quebra o pau vocês dois aí. Porque eu não tenho tempo para isso. Estou igual Paulo, eu só quero saber de Jesus e este crucificado. Quero saber de Jesus e este crucificado. E quando os outros estavam tentando encher o saco de Paulo lá em Gálatas, ele falou, não me perturbe, porque eu carrego em minhas marcas de Cristo. Sai para lá, eu já tenho marca demais. Já tenho responsabilidade demais para mimimi de gente morta espiritual. Aí, pastor, o negócio está forte. Vai ficar melhor, porque eu vou falar para você como você consegue permanecer vivo espiritualmente. Não vim aqui para apontar o dedo para ninguém. Eu vim aqui em nome de Jesus para estender mão. Se tem alguém que precisa de uma mão, se tem humildade para reconhecer que precisa de uma mão para te levantar, Deus te levanta hoje. Não chame Deus de mentiroso não, irmãos. Se Deus falou, você está assim assado, não fala, não, mentira. Ninguém fica de pé, irmão, chamando Deus de mentiroso. Deus não mente, irmão. Deus falou, está falado. Deus falar para mim aqui que eu estou em defeito em uma área com Ele, quem sou eu? Eu sou bispo, eu prego. Fala sério, irmão. Sem Cristo não somos coisa nenhuma. Está um monte de gente aí, irmão, sem dar fruto nenhum mais. Um egoísmo. Não quer servir ninguém. Perdeu o amor, bispo. Não quer servir a casa de Deus. Não quer servir o próximo. Foge de servir. E arrotando, eu sou adorador, desfrutando o momento. Que momento o quê? Tu fica muito nas redes sociais o dia todo. Minha preocupação são com os filhos, nossos filhos. O que vai ser deles com esses crentes banana que eu estou vendo aqui nos dias de hoje? Esse menino faz o que quer. Tem uma aqui para a glória de Deus, o menino estava com capeta também, terrível. Nós falamos, tem que botar postura, põe a autoridade em cima. O menino mudou, irmãos, mudou. Veja o Espírito Santo na pessoa hoje. Sabe? Porque a gente tem que fazer por onde permanecer vivo, rapaz. Tem que fazer por onde. Não interessa o preço. Mas a unção não vem sem preço. Aí você quer fazer as coisas à la vontade para Deus. Quando puder, do jeito que der. Igual aqui, o culto foi uma bênção. Todo mundo vaza, vai embora, que se dane. Já fiz minha parte. Você acha que unção fica nisso? Para ter unção, irmão, tem que pagar preço. A salvação foi dada gratuitamente, mas a unção, para realizar, conquistar e ser, tem que pagar preço. Tem que valorizar ela. Se não valorizar, ela vai embora. Porque o Espírito Santo não é obrigado a aturar gente soberba. Como permanecer vivo espiritualmente? Estar na igreja, ter confessado Jesus não é o suficiente, irmãos. João, quem diz isso é Jesus, não sou eu. 15, versículos 4 e 5. Olha só. Permaneçam. Olha o imperativo. Olha a ordem. Permaneçam. Você que largou seu território. Aí está aí culpando Deus e o mundo. Permaneçam. Aleluia. Em mim. E eu permanecerei em vós. E eu permanecerei em vocês. Tá aí, não tá? Como um ramo não pode dar fruto. A gente sabe disso aqui, irmão, não obedece. Por quê?
Você já viu como é que os filhos das trevas são prudentes, os da luz são acomodados, irmãos? A gente sabe disso aqui de cor, desde bebê na fé. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira que é Jesus, assim vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Ah, pastor, está difícil, dá seu jeito. Mas dói, e quem falou que não dói, rapaz? Mas pior é a dor de andar separado de Deus. É a dor de alguém falar com você um dia e você falar com lágrima nos olhos. Eu já fui crente. Eu já senti isso aí que esse cara está sentindo. Eu já preguei, eu já ganhei alma. Ah, irmão, e hoje? E hoje? Colossenses 2, 6 e 7. Estamos encaminhando para o fim. Portanto, como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele. Aleluia, glória a Deus. E terminando, que é o 7, enraizados, olha aí, não dá tempo de pregar, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Bispo Fábio, Bispa Vânia nunca ensinou você a se firmar no mundo nem no homem. Firma, o que é? Porque o homem é imperfeito, irmãos. Nunca queira a perfeição de uma pessoa se você sabe que nem você é. Você tem que estar enraizado em Cristo. Edificado nele. E o texto diz, firmados o quê? Na fé nele, crença nele. No que ele é, no que ele falou. Passa o que você passar, veja o que você está vendo, fala o que falar, você tem que estar firmado no que Cristo falou para você. Não tem como cair firmado em Cristo, na palavra. Mas a nossa geração não gosta de Bíblia, só ouve Bíblia na sexta e no domingo. Ou na quarta, porque quase ninguém vem. Mas se eu fosse você, se interessava pela Bíblia. Esses versículos, eles ensinam que a vida espiritual é mantida permanecendo em Cristo. Acho que foi porque eu fiz um jejum, agora está tudo certo, porque eu levantei minha mão, está tudo certo. Aceitar Jesus é diário. Permanecer nele é diário. Você acha que eu não tive proposta? Não, meu filho. Proposta de emprego, proposta de ir para outros lugares. Você acha que eu não tive, não? Mas sabe qual é a minha experiência? Talvez isso te edifique. Qual foi a minha postura? Não foi analisar se eu ia ganhar mais. Se lá era melhor. A minha postura foi analisar, isso me tira de Cristo? Ou me traz mais para perto? Porque tem bênção que você acha que é bênção, mas pode ser uma maldição. E eu analisei e falei, essas coisas não me aproximam mais de Cristo. Ainda que agradáveis aos meus olhos, porque quem tem propósito não aceita proposta. O diabo veio com proposta lá no deserto para Jesus. Jesus disse, não, eu tenho propósito. Você está crescendo na fé, irmão, não pode ver uma proposta de emprego. Na hora do culto você nem pensa, vai lá e assina e vai embora. Depois volta aqui chorando. Aí sabe, dá uma falar, mas que burro, né? Mas não pode. O cara está começando a crescer no primeiro amor, aquela coisa gostosa, recebendo as raízes espirituais, vai lá e arranca a planta, mano, na doida assim, sem nem consultar. Porque quando um crente, irmão, tem que tomar uma decisão, ele tem que tomar essas decisões
na base de 3 coisas. Primeiro, está na palavra, Deus confirmou na palavra. Segundo, você está com paz no coração. E terceiro, qual foi o conselho que eu recebi? E não vem perguntar para mim não, irmão, da sua vida não, que eu sei mal da minha. Porque tem gente que vem, bispo é de Deus, e eu falo, que tem que saber é você, uai. Porque eu falo, vai lá e quebra a cara, sai falando para todo mundo, essa igreja não é de Deus não. O pastor falou que era de Deus o negócio, deu tudo errado. E quando dá certo, não vem nem dar o dízimo para agradecer, fica lá comendo sozinho, empanzinado. Só volta quando dá diarreia, está doente e precisa de novo. Por isso que eu odeio essas frases, irmãos. Vamos ler a Bíblia. Igreja é hospital. Que igreja é hospital? Uma ova, rapaz. Você vai no hospital quando você está com saúde? Não. Você só vai no hospital quando está doente. Foi curado? Esquece o hospital. Aí eu vou ensinar que você só vem aqui quando precisa, quando Deus te sara, você vai embora. E se perde lá. A igreja parece com o hospital em algumas coisas. A igreja parece uma empresa. Mas a igreja é o único lugar onde a gente pode ter vida com Deus. E eu quero dizer para você que esses versículos ensinam, vou fechar aqui, que a vida espiritual é mantida, permanecendo em Cristo. Não adianta nada eu falar se eu não ensinar aqui o caminho. Eu estou ensinando o caminho para você. Como se permanece em Cristo? Olha, primeiro, por meio de uma comunhão. Enquanto você não aprender a arrumar a tua agenda e priorizar tempo de oração, você não vai permanecer em Cristo. Pode vir o profeta lá da lua rodar, dar chute, eu sou o Doquinho, eu sou o entregador de pizza espiritual, e dizer que está te abençoando, eu falo que não está. Porque a Bíblia é a maior profecia. Se você não tem comunhão com Cristo, não tem como você permanecer. Como eu vou dizer para um vagabundo espiritual que ele vai permanecer firme na fé, sem orar, sem jejuar, sem tempo com Deus? Aonde? Que loucura é essa? As pessoas estão alienadas, vivem de qualquer jeito, e elas não chegam aqui, ouçam uma palavra, receba a mão na cabeça, mudou. É Harry Potter agora? Está vendo eu com a varinha aqui? Não, mas evangelho, em questão de vida no reino, é meritocracia. Quem planta, colhe. Quem não planta, não colhe. E ponto final. Segunda coisa, eu falei para permanecer que a sua parte, você já viu a sua situação de morte, viu o que Deus fez em Cristo, coisa maravilhosa. Agora o que nós temos que fazer? Comunhão, irmãos. Comunhão é amizade íntima. Você fica 2 horas numa rede social, vendo sabe lá o quê. Não consegue ficar 30 minutos, 1 hora falando com o Espírito Santo. Não, irmão, isso é vergonha. É vergonha. Você permanece em Cristo, meditando na palavra. Eu profetizo uma vida de meditação na palavra, uma vida de prazer em buscar o conhecimento da palavra para vocês. Um dos maiores avivalistas do mundo, que já dorme em Cristo e a sua obra continua. Ele disse assim: para eu ser curado de algumas coisas, eu tive que ler em oração mesmo o versículo durante meses e anos. Meu Deus, um dos maiores avivalistas. Meses e anos. Ele falou: sabe como eu fui curado da incredulidade? Meses orando o mesmo versículo sobre fé. Porque eu vi que o diabo não deixava entrar no coração, a semente era rasa e saía, rasa e saía. O mundo se opunha, então eu fiquei firme e me opus ao mundo, e demorou meses para a palavra entrar, e nunca mais sair, e eu não viver mais uma vida de medo e ansiedade com o amanhã. A geração quer tudo beijado, irmãos.
Irmão, ser cheio vai custar horas trancado no teu quarto, chorando, em oração com a Bíblia. Não é porque Deus falou que você vai pregar, que você vai cantar, que isso vai cair do céu. Pelo amor de Deus. Primeira, comunhão. Segundo, palavra. E terceiro, para fechar, como eu permaneço em Cristo, uma fé obediente. Não é fé de demônio. Demônio tem medo, por isso que ele não honra a Deus, porque ele não tem temor, ele tem medo. Que a Bíblia diz que os demônios creem que estremecem, mas não obedecem. Uma fé obediente é uma fé que crê, confessa e age debaixo da palavra. Se Deus falou lá na tua casa, vai dar uma oferta na minha igreja. Você crê, você confessa, fala, eu vou honrar o altar, e vem e faz. Isso é fé. Agora eu vejo o Espírito Santo falando com a igreja, entrando aqui e saindo aqui. Tiago falou, não sejais ouvintes, enganando a vós mesmos, mas praticantes da palavra. Oh, glória a Deus. É a única coisa que Deus exige de mim e de você. O pior Ele fez, o mais difícil Ele fez, é só fé. E eu fecho aqui nessa fé obediente. O tempo de Deus para mim e para você é hoje. Uma pessoa de fé, uma pessoa sábia, ela não adia para amanhã. Amanhã eu vou mudar, amanhã eu vou ser feliz. Não, a fé é para agora. A fé é para o exato momento. Você determina, você acredita, você confessa, você se posiciona e você faz. Aleluia! Oh, glória! Por isso, pela fé eu digo, a verdadeira vida está em Cristo Jesus. Aleluia! O homem morreu espiritualmente pelo pecado, em Cristo recebemos a verdadeira vida espiritual e permanecemos vivos espiritualmente, permanecendo nele. Sabe, tem que mudar até a oração, irmãos. Tem a parte negativa, mas tem a parte positiva. A fúria, o diabo, mas fala também a glória de Deus, a vitória já é nossa, sabe, tem que profetizar, eu vou permanecer, ninguém me tira de Cristo, eu estou alicerçado, frutificando de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Arragaxéria calabra, se coloca de pé e receba esta palavra. Diga, eu vou permanecer em Cristo. Aleluia. Eu queria que me desse meu paletó aqui, que eu vou tirar a oferta agora. Vou recolher a oferta